Infelizmente, muitos dos casos que eu conto aqui no canal geralmente são fadados a nunca serem resolvidos. Às vezes, o motivo é que as pessoas envolvidas não estão mais vivas, pois a investigação demorou muito tempo. Outras vezes, alguém muito poderoso estava envolvido no caso e acabou sendo ocultado. E por fim, não podemos descartar que muitas vezes a polícia também não faz o seu trabalho de uma forma adequada e faz com que um caso simples acabe se tornando algo muito complicado e que acaba não tendo uma solução. Pois bem, o caso que eu vou contar para vocês hoje tinha tudo para ser mais um desses casos. É um caso onde a polícia não trabalhou de uma forma adequada e o envolvido foi ocultado para ser protegido. Porém, o diferencial aqui é a força de um pai. Um pai que não sossegou até conseguir a justiça pela filha. Hoje, eu conto a vocês o caso de André Bamberski. Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu peço desde já a sua inscrição. Se inscreva aí que eu garanto que tu não vai se arrepender. Se chegar no final do vídeo e você não tiver gostado, você pode tirar sua inscrição e ir embora que não tem problema nenhum. Mas eu sei que quando chegar no final do vídeo você vai ter gostado tanto que além de deixar a sua inscrição aí, você ainda vai ver outros vídeos do canal para ajudar mais ainda. Se você é uma pessoa que assiste meus vídeos frequentemente, peço desde já que deixe o teu gostei e comente alguma coisa aí que é para o YouTube recomendar para mais pessoas, para que a gente atinja a marca dos 50 mil inscritos, que mesmo estando tão perto, está muito longe. Então eu conto com a ajuda de todos vocês. Por fim, peço que me sigam em minhas redes sociais, pois lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos, então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode vir aqui consumir um conteúdo sempre de qualidade. Dito isso, vamos pro caso. André Bamberski nasceu no ano de 1938 na região norte da França. Seu pai era polonês e no período da Segunda Guerra eles foram levados para a Alemanha e posteriormente para a Polônia. Como ele tinha muita habilidade com cálculos, ele acabou se formando em contabilidade. E no final dos anos 60 ele acabou se mudando para Casablanca, que fica no Marrocos. Lá ele conheceria a mulher que se tornaria a sua esposa, Danielle Gonin. Após o casamento, Danielle deu à luz a primeira filha do casal, Kalinka Bamberski, e logo após ela deu à luz ao segundo filho deles, Nicholas. Tudo parecia seguir normalmente na vida da família. Eles estavam felizes e as crianças eram saudáveis. Porém, Danielle escondia um grande segredo de André. Ela era apaixonada por outro homem e ela estava traindo o marido. Esse homem com quem Danielle se relacionava era um médico alemão chamado Dieter Kronbach. Ele era o amante dela. E até esse momento, André não sabia de nada. No ano de 1974, a família Bamberski se mudou para Toulouse, na França. E o Dieter Kronbach também se mudou para lá, pois ele não queria ficar longe da amante. Então ele alugou um apartamento que era próximo ao local onde a família moraria. Nesse período, a Danielle disse para André que tinha arrumado um emprego em uma imobiliária. Essa imobiliária ela ficaria em um local muito afastado, então ela teria que passar a semana inteira lá e só ia poder voltar para casa no final de semana. Mesmo tendo dito isso, ela se recusou a dar mais detalhes e ela não passou o número de telefone da empresa. Isso soou muito estranho para o André, que resolveu investigar esse suposto emprego. Em um domingo, quando a Danielle disse que ia trabalhar, o André resolveu segui-la. E seguindo a esposa, ele viu que ela não estava indo para o trabalho. Ela estava indo para um apartamento que ficava próximo à casa deles. Esse apartamento era o que pertencia a Dieter. Com a traição descoberta, Danielle foi embora e deixou os filhos com André. Então ele passou a cuidar sozinho das crianças. Após tudo isso, André continuou na França com os filhos, ele continuou trabalhando e cresceu muito na empresa. Ele chegou até a começar um novo relacionamento após ter sido traído pela Danielle. No ano de 1980, ele começou a ter vários problemas para achar uma boa escola para os filhos, então ele resolveu se mudar para o Marrocos. Porém, ele não conseguiu ir, pois a Danielle ela pediu a guarda dos filhos na justiça e ganhou. Então, os filhos começaram a viver com ela novamente. Danielle levou os filhos para Lindau, na Alemanha, e as crianças sofreram muito com a ausência do pai,
pois eles eram muito apegados a André. Então, devido a isso, a Daniele disse que em setembro de 1982 eles poderiam voltar a morar com o pai. Infelizmente, isso nunca foi possível. Em 10 de julho de 1982, em um sábado, André Bamberski recebeu um telefonema desesperador enquanto estava no trabalho. Nesse telefonema, Daniele, sua ex-mulher, dizia que a filha mais velha deles, Kalinka, que tinha 14 anos, havia falecido de causas desconhecidas. André ficou totalmente transtornado com aquilo que ouviu. Afinal, Kalinka era extremamente saudável, ela praticava esportes e ela nunca teve nenhuma doença. Ele sabia desde o princípio que algo estava muito errado aí. E, infelizmente, ele tinha razão. Segundo o que Daniele disse, Dieter havia encontrado Kalinka desacordada e então ele chamou uma ambulância. O médico que atendeu a menina questionou o que havia acontecido e Dieter disse que na noite anterior ele teria injetado em Kalinka algo para que ela tivesse facilidade para se bronzear. Porém, ele não explicou qual foi a substância utilizada. Quando ele foi checar se a menina estava dormindo, ele viu que ela estava acordada, então ele deu a ela um comprimido para ajudar a garota a pegar no sono, pois já era meia-noite. Mas para a polícia, Dieter deu outra versão. Ele disse que tinha dado uma injeção de ferro e cobalto em Kalinka para tratar uma anemia, que ela nunca teve. Então, após dar essa injeção, ele foi verificar se a garota estava dormindo e percebeu que ela estava inconsciente. Então aplicou outra injeção, dessa vez contendo Dilaudid e dopamina, para fazer ela voltar a si, mas ele não conseguiu e chamou a ambulância. O que se revelaria na necrópsia seria algo chocante até para os legistas mais experientes. Durante a necrópsia, o Dieter fez questão de acompanhar todo o processo. Algumas autoridades disseram que ele estava do lado de fora da sala, porém no laudo consta o nome dele várias vezes, então ele estava sim vendo tudo o que estava acontecendo. O resultado da necrópsia revelou que Kalinka faleceu entre as 3 e 4 da madrugada. Foram encontradas lesões graves e recentes, sangue e uma substância branca nos órgãos genitais dela, além de muitas picadas de agulha nos braços, no peito e na perna direita. A substância encontrada nos órgãos genitais de Kalinka não foi analisada, porém os órgãos dela foram removidos completamente, o que já é estranho por si só. Afinal, eles encontram a substância e não a analisam, e logo após eles removem tudo o que pode levar a descobrir o que era aquilo? Bem estranho. Após 3 meses, André finalmente recebeu o laudo que dizia tudo o que tinha acontecido com a filha dele. E ele achou tudo muito estranho e resolveu acionar as autoridades, que por sua vez resolveram não fazer nada, pois segundo eles, não houve nenhum crime. André, que não é nem um pouco idiota, percebeu que sua filha tinha sido violentada e que logo após a pessoa teria tirado a vida dela. E essa pessoa estava sendo encoberta para ser protegida. O André ele lutou muito para que o caso fosse reaberto, ele enviou laudos, ele enviou uma carta para o promotor e pediu que os órgãos que foram removidos da Kalinka fossem novamente periciados. Porém, o que ele ouviu de novo é que nada seria feito, pois não houve nenhum crime. E ele deveria se conformar com isso. No desespero, André chegou a ligar para a ex-esposa, a Daniele, e pediu que ela fizesse alguma coisa para que os órgãos da Kalinka fossem novamente periciados. Porém, o que ele ouviu dela foi que ele estava fazendo tudo por ciúme, que ele queria apenas prejudicar o Dieter e que isso desonraria a memória de Kalinka. Então, a partir daquele dia, André e Daniele nunca mais se falaram. Ele não desistiu. Mesmo com tudo isso, ele não parou de tentar. O que ele fez em seguida foi contratar um advogado muito conhecido na época chamado Rolf Bosse. Rolf, com toda a sua habilidade, conseguiu fazer com que o promotor periciasse novamente os órgãos da Kalinka. Esse novo exame foi feito por 3 médicos cirurgiões, mas ele foi inconclusivo. A parte mais importante de tudo, que eram os órgãos genitais da menina, não foram encontrados, então não dava para analisar o que seria aquela substância branca. Eles não conseguiram identificar nenhuma marca de abuso e não conseguiram definir qual seria a causa da morte. Essas informações acabaram sendo terríveis para o André, afinal ele tinha muita esperança que com um novo exame pudesse revelar tudo o que tinha acontecido, mas acabou que esse segundo exame foi mais inútil do que o primeiro.
Então, mesmo assim, ele não desistiu. Ele pediu a ajuda do advogado e, com a ajuda do advogado, as pessoas que estavam na casa da Kalinka quando ela faleceu foram todos interrogados, pois já fazia mais de um ano que tinha acontecido aquilo com a Kalinka e ninguém tinha prestado nenhum depoimento ainda. Daniele e Nicholas, que era o irmão da Kalinka, disseram em seu depoimento que não viram o Dieter aplicar nenhuma injeção na menina e também disseram que ela não tinha anemia nenhuma, porém o Dieter continuou mantendo sua versão. Com essa inconsistência, o André pediu a reabertura do caso, mas novamente as autoridades disseram que não era o suficiente para reabrir uma investigação. Sem saber mais o que fazer para provar que a filha havia sido abusada e que a pessoa teria tirado a vida dela, durante uma festa da cerveja que acontecia em Lindau no dia 30 de setembro, o André começou a espalhar panfletos dizendo tudo o que tinha acontecido com sua filha e acusando o Dieter. Além de acusar o homem publicamente, ele também deu o endereço de onde ele morava. Depois de algum tempo, a polícia chegou e o André foi levado até a delegacia. O Dieter ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo e processou André por difamação. O homem teria que pagar uma indenização de 150 mil euros, porém ele nunca pagou. Por fim, a polícia disse que se o André fizesse algo assim novamente, ele seria preso por 6 meses. Bom, com isso, o André resolveu voltar para a França e tentar resolver tudo por lá. Chegando na França, ele pegou uma lista telefônica de Lindau, a cidade onde o Dieter morava, e mandou um panfleto para a casa de todas as pessoas. Ele avisou a todo mundo daquela cidade o que Dieter tinha feito. Em 1984, o André contratou outro advogado muito importante. Esse advogado se chamava Gibault e ele foi contratado já na França. Esse homem conseguiu processar o Dieter. Porém, como nada na vida de André era fácil, as autoridades alemãs se recusaram a enviar qualquer informação de Dieter para a França. Somente em 1985, as autoridades alemãs deram alguma informação para as autoridades francesas. Eles apenas responderam uma pergunta que havia sido feita por um advogado. A pergunta era: onde estão os órgãos de Kalinka? As autoridades alemãs disseram que os órgãos foram enviados junto com o corpo. Porém, sabemos que não foi isso que aconteceu, já que quando foram fazer os novos exames, não encontraram esses órgãos. Então, provavelmente eles sumiram com isso. Até que no ano de 1988, ele finalmente conseguiu um laudo que era favorável a ele. Nesse laudo, as autoridades finalmente conseguiram provar que a causa da morte de Kalinka foi asfixia e uma parada cardíaca causada pela injeção de ferro e cobalto que foi aplicada nela por Dieter. Mesmo assim, somente no ano de 1993 que o Dieter foi intimado a comparecer no Tribunal de Paris. Porém, o julgamento foi sendo adiado, até chegar em 1995, quando uma data finalmente foi marcada. Mas quando o julgamento foi finalmente marcado, o Dieter não compareceu e mesmo assim ele foi condenado a 15 anos de prisão por ter tirado a vida da enteada. Mesmo assim, o Dieter não foi preso porque ele estava na Alemanha e não na França. E a polícia francesa não emitiu uma ordem de prisão internacional porque provavelmente eles queriam evitar conflitos entre as nações. No ano de 1997, Dieter foi considerado culpado de drogar e abusar de uma garota de 16 anos que era sua paciente. Após isso, outras 5 garotas relataram que haviam sido abusadas também. O Dieter confessou tudo e a única punição que ele sofreu foi perder a licença de médico, pois nos 5 casos que as meninas tentaram prestar queixa, a polícia não aceitou. Só aceitou o caso da menina de 16 anos que o Dieter confessou. Os outros, eles disseram que não tinham provas. André não sabia o que poderia ser feito para prender o Dieter, já que a única forma dele ser preso era ele estar na França, e isso ele não faria de jeito nenhum. Em 1999, o André pediu demissão do emprego. Nesse momento, ele resolveu que seria a hora de pegar o Dieter, ou agora ou nunca mais. Então ele resolveu ir até a fronteira, em todas as fronteiras possíveis, e entregou a foto de Dieter explicando tudo o que ele tinha feito, que ele era um homem condenado na França,
porque ele sabia que o Dieter não iria para a França, mas ele em algum momento sairia da Alemanha, e quando ele saísse, ele seria pego. Então foi assim que foi feito. No ano 2000, o Dieter foi pego em um trem que estava na Áustria. Então, como ele estava fora da Alemanha, ele foi finalmente pego. Porém, o Tribunal dos Direitos Humanos entrou no meio, disse que o Dieter não teve um julgamento adequado e a sentença foi anulada. Além disso, o governo francês teve que pagar uma indenização de 20 mil euros. Eu me atrapalhei um pouco, na verdade foram 20 mil dólares, porque durante o julgamento o Dieter não estava presente. Aquele julgamento que ele deveria ter comparecido, mas ele não compareceu. Então, devido a isso, eles tiveram que pagar uma indenização de 20 mil dólares. A essa altura, muitas pessoas já teriam desistido, até porque o Dieter conseguia sempre fugir. Parecia que ele era intocável. Quanto mais perto você chegava, mais longe você ficava. E nesse momento o André estava desesperado, porque já faziam 27 anos que tinha acontecido aquele crime contra Kalinka e segundo a lei francesa, se chegasse aos 30, o Dieter não pagaria mais, ele já seria liberado. André estava tão desesperado que ele chegou a dizer em uma entrevista o seguinte: ele disse que tinha duas opções. A primeira era matar Dieter, mas ele não faria isso porque ia contra os seus princípios. A segunda era sequestrar Dieter e levar até a França. E foi isso que ele fez. Como o André escolheu sequestrar Dieter, ele resolveu pagar pessoas que fossem profissionais. Ele pagou 20 mil dólares, mas a pessoa que ele pagou sumiu com o dinheiro e nunca fez nada. Após isso, um homem chamado Anton Krasniqi, que se dizia ser justiceiro, ele chegou para André e disse que ajudaria o homem sem pedir nada em troca. Ele faria isso apenas por justiça. No dia 17 de outubro de 2009, o plano foi finalmente colocado em prática. Anton, junto com 2 homens, foram até a casa de Dieter em Lindau. Após muita briga, os homens conseguiram sequestrar o Dieter e colocá-lo num carro. Porém, o Anton acabou deixando cair um bilhete com seu nome, endereço e telefone. Todas as informações que a polícia precisaria para prendê-lo depois. Durante a madrugada, uma denúncia anônima foi feita. Pelo telefone, o homem dizia que havia um foragido na rua Millau, em Mulhouse, na França. A polícia achou aquilo muito estranho, mas resolveu verificar. E chegando lá, estava Dieter, que na época tinha 74 anos, amarrado, machucado e amordaçado. Dieter revelou que havia sido sequestrado na França e que conhecia quem tinha feito aquilo com ele. Logo, ele acusou André de ter sido o mandante do sequestro. Após isso, a polícia recebeu outra denúncia anônima. No telefone, a pessoa dizia que o mandante do sequestro daquele homem estava em um hotel em Mulhouse. Quando chegaram lá, encontraram André Bamberski. Um detalhe muito interessante é que a pessoa que fez a denúncia anônima foi o próprio André, porque, segundo o seu senso de justiça, ele tinha que se entregar. Até porque o que ele queria era justiça pela filha, e como o Dieter estava pego, não tinha mais por que ele fugir ou tentar se esconder. Então, após 29 anos, no dia 22 de outubro de 2011, Dieter Krombach finalmente pegou a sua merecida pena de 15 anos de cadeia. Com o bilhete que havia sido deixado no local onde o Dieter foi sequestrado, o Anton foi preso no dia seguinte ao sequestro. Apesar de ter lutado todos esses anos buscando justiça, André acabou cometendo o crime de sequestro. Então, no dia 23 de maio de 2014, ele foi condenado a 1 ano de prisão. Porém, a sentença foi suspensa após ele confessar tudo e explicar o que tinha acontecido. Além disso, ele ainda foi elogiado pelo promotor, que disse que ele tinha muita força de vontade. A história de André Bamberski e Kalinka, que só eu contando aqui, eu acho que vocês já devem imaginar que dá um ótimo roteiro de filme, ela acabou sim se tornando um filme chamado Kalinka, que foi lançado no ano de 2018. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de ver toda a luta desse homem, de ver como uma pessoa que não desiste, às vezes consegue alcançar os seus objetivos. Ele lutou por vários anos, mas conseguiu ver a pessoa que fez aquilo com a filha dele pagar e ser presa, mesmo que parecesse que seria algo impossível. Então, por hoje é só, até a próxima e tchau!